Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Cá estou eu, professor Bira Júnior, professor de Biologia, preparadíssimo para trazer mais um conteúdo extremamente pertinente para vocês, ok? E que conteúdo é esse? A aula passada a gente falou sobre as características gerais dos moluscos. Entretanto, a gente não falou das características específicas e nem quais são os animais que fazem parte do grupo dos moluscos, né? A gente só falou mais geralzão. Então hoje mesmo a gente vai ver o que é um gastrópode, o que é um cefalópode, o que é um bivalve, esses três primeiros principais, e quais são os outros que também fazem parte de todo esse filo dos moluscos. Então fica ligado, pega o papel, pega a caneta, se prepara, que a aula já está começando. Galerinha, então vamos lá começar com o grupo que eu ouso dizer mais comum dentre os moluscos que nós conhecemos, né? Eles são tão comuns de um jeito que todo mundo já viu, pelo menos uma vez na vida. Que grupo é esse? É o grupo dos gastrópodes, do gastrópoda. E quem nunca viu um caramujo, quem nunca viu um caracol, quem nunca viu uma lesma andando por aí, certo? Talvez rastejando, mas enfim, esses animais todos, eles são tão famosos porque na prática, entre todos os moluscos, são os únicos que possuem representantes terrestres. Então, puxa já a setinha e bota únicos que possuem representante terrestre. Os caracóis, por suas vezes, eles são aquáticos. Então, de representante terrestre, eu tenho os caramujos e as lesmas. Algo bem interessante que a gente consegue já notar nos gastrópodes é que ele, dentre todos os outros moluscos, possui o maior pé. Como assim o maior pé? Sim, tudo aquilo que fica na parte de baixo, como vocês podem perceber bem aqui, ó, tudo que está na parte de baixo eu chamo de pé. Então o gastrópode tem este pé todo para se locomover. Os outros têm uns pés muito menores, com exceção das lulas, dos polvos, que possuem vários pés. Alguns gastrópodes eles possuem a concha em espiral, e é isso que caracteriza justamente o tão famoso caracol, né? O caracol, que é aquele formato meio circular, vem justamente desses animais. E o nome de gastrópode vem justamente pelo fato de eles terem os pés colados diretamente com o estômago, com os intestinos. Então a primeira camada que eu tenho logo acima dos pés são os próprios intestinos, são os próprios estômagos, beleza? Outro detalhe também é que alguns gastrópodes eles possuem uma concha em espiral. Lembrando, todo molusco possui concha de alguma forma, óbvio, tem uma exceção ou outra, mas todos os moluscos possuem uma concha. E além disso, nós também temos como característica dos gastrópodes nada mais nada menos do que a individualização da cabeça. E o que é a individualização da cabeça? Perante os outros companheiros do mesmo grupo, ele é um dos poucos que possui uma cabeça que a gente consegue definir exatamente onde é que ela está. E o que é mais interessante é, se eu consigo definir exatamente onde é que a cabeça de um gastrópode está, eu consigo também perceber e diferenciar que nessa cabeça tem algumas estruturas que não tem em outras partes do corpo. No nosso caso, que estruturas são essas? No caso do ser humano, nós temos olhos, nós temos nariz, nós temos boca, temos cabelo, orelha, certo? Dentes. E no caso dos gastrópodes, eles têm alguns tipos de órgãos sensoriais. O que é um órgão sensorial? É um órgão que consegue detectar um determinado tipo de sensação. Ora seja uma sensação visual, ora seja uma sensação tátil, ora seja uma sensação química. No caso deles, tem alguns que têm tanta complexidade no jeito, nesses órgãos sensoriais, eles conseguem enxergar, eles possuem olhos. Esses olhos não são tão evoluídos, tão bons quanto o nosso. É como se ele tivesse uma miopia, sei lá, de uns 16, 17 graus, mas ele consegue analisar justamente o que é aquilo que ele está tendo à sua volta. Já quando eu falo de tipo de respiração, eu posso ter de três tipos. Qual é? Branquial, pulmonar ou cutânea. Eu deixei o cutâneo por último porque eles podem aparecer tanto em indivíduos que têm respiração pulmonar quanto branquial. E os indivíduos se diferenciam graças a quê? Se ele é aquático, ele tem respiração branquial. Se ele é terrestre, ele tem respiração pulmonar. Enfim, e a parte do cutâneo? Na parte do cutâneo é uma troca gasosa bem simples e rápida que é feita pela pele. Então, tanto faz se é do lado de dentro da água ou do lado de fora da água. Quando eu vou para a parte de sistema digestório e reprodutivo desses animais, ambos os sistemas eles estão abaixo da concha, logo pouco acima da cabeça. Mais ou menos aqui, ó. Se vocês perceberem bem aqui nessa região, é a região onde fica justamente o sistema reprodutor de um caracol. Já na parte reprodutiva,
Os gastrópodes, eles são hermafroditas e eles fazem uma reprodução dita como reprodução cruzada. O que é uma reprodução cruzada? O macho acaba fecundando uma fêmea, mas como ele é hermafrodita, ele também é fecundado. Ambos acabam sendo fecundados. Então ambos são pais e mães ao mesmo tempo. Então viu rastejando por aí um animal mole, que deu para perceber que tem uma concha, e ele está rastejando do lado de fora da água, é certeza de ser um gastrópode. Mas eles não são os únicos grupos que nós iremos falar hoje, nós temos mais alguns grupos. Obviamente, e relembrando, os 3 primeiros que eu falar são os 3 primeiros mais importantes, são os 3 primeiros que acabam sendo mais cobrados nos vestibulares por aí. E o outro grupo que a gente tem para comentar é justamente o grupo dos bivalves. Quem são os bivalves? O nome já é um pouco intuitivo. Bi é de 2 e valve é no caso de valva. O que são as valvas? As valvas são um tipo específico de concha. É aquela concha que é um pouquinho mais compridinha, mas ainda acaba se fechando um pouco. E se é um bivalve, eu tenho 2 dessas. Que animal é esse? Isso é uma ostra, um mexilhão, uma ameijoa, certo? Os representantes dos bivalves são exatamente esses aqui. Ou esses aqui. Enfim, tem vários. Lembrando que, de nome, nós temos principalmente ostras, mexilhões e vários tipos de mariscos em geral, ok? Lembra que os moluscos, eles possuem uma rádula, que é uma estruturazinha que fica na boca que serve para raspar? O gastrópode usa bastante. Onde é que e como é que os bivalves utilizam isso? Não utilizam. Por quê? Não tem. Eles não possuem rádula. Eles são animais ditos como filtradores. O que é um animal filtrador? Um animal que suga a água, suga os dejetos, os detritos, as substâncias que estão dissolvidas na água, ok? E a partir dessa filtragem, ele acaba retirando o seu próprio alimento. Então, é graças à filtragem, não mastiga nada. Já as ostras, elas são completamente dioicas, em 2 sexos completamente diferentes. E como é que acontece essa reprodução? Uma ostra sai da concha, vai para outra, como é que é? Não, tudo é feito do lado de fora. E os bivalves são muito conhecidos por conseguirem produzir uma pérola, que é uma joia. A gente falou no último vídeo como é que se forma normalmente essa pérola, mas eu gostaria de especificar qual é o grupo que faz isso. O grupo é o grupo dos bivalves. E lembre-se, ostra que possui pérola não é feliz. Por que ela não é feliz? Imagina o trabalho que é fazer uma pérola. É um erro, né? É uma sujeira que entrou entre a pele mais externa de um molusco e a concha dele. É como se entrasse um grão de areia entre a parte mais interna da sua unha e sua carne. E aí você produzindo uma pérola a partir daí. Massa, fechou? Então a gente vai para o terceiro grupo, ok? Qual é o terceiro grupo? É o grupo dos cefalópodes. Cefalópodes. O nome já está explicando também. Ele também é intuitivo, ele também é dedutivo. Cefalo vem de cabeça e pode vem de pé. Então os cefalópodes são os animais que possuem os pés na cabeça. É literalmente colado os pés na cabeça, ok? Os cefalópodes, eles são exclusivamente marinhos. E nós temos 3 representantes principais para esse grupo. Quais são? Polvo, lula e náutilus. Dos 3, 2 possuem concha, que a gente consegue ver um mais facilmente do que o outro. E um não possui. Qual é o que não possui? O polvo não possui concha. Já a lula possui uma concha. E ela tem que ter essa concha, né? Olha só a lula. A lula tem tipo uma cabeça um pouco mais comprida, não é? Imagina só como é um molusco de corpo completamente mole, ficar com essa cabeça desse tamanho e ter que nadar e se movimentar. Então ela tem que ter uma certa resistência, certa estrutura. E ela tem essa estrutura como produzindo nada mais nada menos do que um determinado tipo de concha, mas uma concha interna. Professor, é verdade que tem lula de mais de 10 metros? Sim, é verdade que tem lula de 20 metros, ok? Já encontraram algumas dessas, é muito difícil encontrar, mas existe. Como é que ela consegue crescer tanto? É justamente por possuir uma concha internamente que dá essa resistência. Já o nosso terceiro representante do grupo dos gastrópodes é o famoso Nautilus. O Nautilus é esse polvo que fica enrolado numa concha. Olha só. Então, ele tem essa concha muito famosa, tem em vários livros de biologia, essa concha que a gente acha que é de um caracol, mas na verdade é um Nautilus, um molusco cefalópode. Os cefalópodes de todos os moluscos, são os que têm a maior eficiência em locomoção, ok? Então todos os pés dele funcionam normalmente para que dê uma alta movimentação. E por que eles têm uma movimentação tão forte? Porque eles são predadores.
E para um predador ser bom, ele tem que simplesmente caçar não muito bem, mas excelente, tem que ser bastante eficiente. E essa locomoção eficiente se dá por vários motivos, dentre eles podemos citar principalmente os pés muito bem desenvolvidos e musculares e um sifão de todos os moluscos. São os que possuem os olhos bem mais desenvolvidos, outra característica excelentíssima por ser um predador. O predador sempre tem que estar com uma complexidade muito maior do que a sua presa para conseguir ser mais eficiente. E além disso, além de movimentação, além de visão, além de propulsão, eles têm também nos tentáculos ventosas, que servem basicamente para agarrar a presa e dar uma maior aderência na hora que ele capturá-la. Imagina só, um corpo todo mole, no meio da água. Se não tivesse ventosa, na hora que apertasse, o peixe no instantinho. Já quando nós entramos na parte mais intrínseca do sistema, principalmente sendo o sistema circulatório, diferente dos outros que eu falei até agora, que tem um sistema circulatório aberto, o polvo tem um sistema circulatório fechado. Então ele tem um coração que bombeia sangue para vasos sanguíneos. Beleza? Show? Massa até aí? Finalizando. Interessantíssimo a gente também saber que esse animal, dentre os outros moluscos todos, possuem também uma característica nas suas células chamadas de cromatóforos, que é a capacidade de modificação de pigmentos que eles possuem na pele. Ok? Então eles acabam mudando de cor dependendo do ambiente onde ele está. E agora os outros grupos que nós temos, os moluscos, não tão conhecidos, não tão abordados, mas que existem, eles são os seguintes. Primeiro, são os monoplacoforas, ok? Mono já é de um, placo, no caso, é de uma placa. Então, os monoplacoforas são basicamente os moluscos que possuem uma concha completa cobrindo o seu corpo, mas é só uma completamente unida, certo? Como é esse exemplo aqui, ó, esse monoplacofora, beleza? Outro integrante que nós temos também são os poliplacofora. Os poliplacofora é como se fosse um monoplacofora, mas ele tem várias conchas. Ele tem vários segmentos de conchas, como vocês podem ver aqui, ó. Uma conchinha ligada na outra, ligada na outra, ligada na outra, que parece, forma tipo vários cascos, né? Mas são várias conchinhas, todas elas ligadas em um indivíduo só. Esses animais, eles possuem um pé muito bem desenvolvido e eles são caracterizados justamente por fazer a raspagem de algas. Então, onde eles andarem por aí, no meio aquático, né? Eles acabam lixando as algas que tem em vários locais. E um dos últimos integrantes que nós temos é o Scaphopoda, ok? Esse Scaphopoda, ele basicamente é o famoso dente de elefante. Possui uma concha que ele tem um formato de tubo, mas parece mais um cone, ok? E ele vive enterrado, deixa só um pedacinho dele do lado de fora para fazer a alimentação. Nessa concha ele tem duas aberturas, a boca mais em cima e o ânus na parte de baixo. Então aí eu tenho o início do sistema digestório e o final, o término do sistema digestório. E o último representante que nós temos dos moluscos é o Aplacofora, que eu deixei por último, porque ele é o mais primitivo de todos. Então ele não tem pé, ele não tem concha, ele não tem órgãos muito bem desenvolvidos, como órgãos sensitivos que nós vimos nos gastrópodes. Eles vivem enterrados, não possuem tentáculos, enfim, é como se fosse um verme, é como se fosse um nematelminto, ok? Mas na prática ele já faz parte do grupo dos moluscos, justamente porque ele tem as características comuns dentre eles. Não lembra quais são as características comuns dentre todos os moluscos? Dá uma olhadinha aqui na descrição embaixo, vocês vão ver o vídeo da aula anterior. Gostaria de agradecer a todo mundo pela presença, pelo apoio e não se esqueça, curte, dá uma compartilhada com os amigos e beijão, até mais!